ai. Toda vez é esse negócio, gente. Nunca sei como começar. E passa mal que só o negócio. Então, pra gente dar uma quebradinha aqui, para eu conseguir dar uma concentrada, a gente olhando aqui a igreja, eu começo a lembrar de quando a igreja foi formada. E numa dessas tardes da bênção, eu ainda comentei. Eu não estava ali na casa, no prédio da dona Elvídia. Mas as primeiras vezes que a igreja, o pastor estava aqui, eu vinha na tarde da bênção. Vinha sozinha, às vezes vinha com uma amiga. E todas as vezes que eu vinha aqui, o pastor tinha uma palavra. Ele continua o mesmo, né? Mas quando eu comecei a vir aqui, que eu vi que o negócio era diferente, era que na tarde da bênção, ele lia alguns versículos e passava por cada um. Qual a parte que mais chamou tua atenção? Não tinha irmãos, que ficava sem falar. E aquilo lá eu comecei a ver que tinha alguma coisa que estava diferente, que era diferente. Por mais que eu já fosse, né, da igreja, que eu já tivesse um conhecimento, tinha nada. Foi aqui que eu comecei a entender o que é de verdade a palavra. O que cada versículo significava. E eu lembro que quando a gente começou aqui, o pastor ele era sozinho. Terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite. 12, 13 anos depois, a gente pode ver que ele tem uma equipe que pode ficar 5 meses sem repetir. Quinta-feira, né? E olhando aqui, esse mar aqui, eu não sei se o senhor, pastor, mas a gente consegue, pelo menos eu consigo ver mais vidas sendo trabalhadas, forjadas, para levar a palavra do Senhor. Por que isso? Porque o Senhor tem pressa. As vidas estão se perdendo. E cada dia que passa, a gente vê que a situação no mundo está pior. Ela está pior. E a gente não está sabendo lidar com a situação. Porque está mudando muito rápido e a gente não tem um entendimento, a gente não consegue captar. Pessoas com depressão, pessoas com ansiedade. Se eu chegasse para vocês aqui hoje e eu falasse assim: eu odeio vocês. Odeio todo mundo que está aqui. Eu não suporto estar aqui. Se eu pudesse, eu matava cada um de vocês. Eu não consegui ainda, mas eu vou me matar. Vocês ficariam surpresos, irmãos? O que vocês fariam? Vocês sabem lidar com essa situação? Uma mulher de 34 anos, casada, com 2 filhas, aparentemente tudo ok. Beleza. E por que esse sentimento? Vocês ficaram espantados? Agora, se eu falar para você que essa fala que eu falei agora é de uma criança de 10 anos, do meu convívio, não é história que eu ouvi, foi algo que eu presenciei. Existem dados, irmãos, e índices que a maior taxa de suicídio é entre crianças de 10 a 24 anos, pessoas. Eu estar passando por uma situação dessa, querendo tirar a minha vida, é compreensível, né? Aí tem trabalho, tem casa, tem um monte de coisa, ela não está dando conta, ela precisa dar uma respirada. Agora uma criança de 10 anos, o que essa criança está passando? E eu aposto com você, que ela já tem experiências piores do que eu e você em toda a nossa vida.
E eu começo a entender o porquê que eu tenho passado tanto mal. Durante esse ano, irmãos, a gente está em novembro. A minha vontade de desistir foi inúmeras vezes. Para quem não sabe, eu sou professora. E eu dou aula para um segundo ano. Crianças de 7, 8 anos. Só no mês de setembro, eu apanhei 3 vezes. Kelly, mas por que você não deixou? Porque depois da fúria, e eu estou tremendo, depois da fúria, o que aquelas crianças chegam e falam assim? Me desculpa, professora, eu não queria fazer isso. E quando eu estou corrigindo uma atividade, estou em silêncio, ali fico pensando um pouco, a criatura me chega e fala assim, você está bem, professora? Eu falo assim, eu estou. Por quê? É porque você está quieta. E às vezes dá um negócio ruim assim na gente, né? E como que eu vou lidar com isso, irmãos? Eu achava que eu tinha estrutura, mas eu não tenho. Então, irmãos, eu queria perguntar para vocês, por que vocês vieram hoje aqui? Hoje é um culto de cura e libertação. Mas não uma resposta genérica, entendeu? Uma resposta autêntica, de verdade, porque o Senhor conhece o teu coração. Por que você está hoje aqui? Se você não sabe, nós ainda somos uns dos poucos que pode se reunir e falar do Senhor e aprender do Senhor. Então, o tempo que a gente estiver aqui, que a gente não venha desperdiçar, mas que a gente venha aprender de verdade, e não só de ouvir, mas de praticar, porque é isso que é o mais difícil. Ouvir qualquer um ouve, escuta, ouve. Ouvir qualquer um ouve, mas praticar é mais difícil. E para não tomar mais tempo, irmãos, eu precisava trazer isso, porque eu queria conversar com vocês sobre 3 tipos de pessoas nesse texto. E eu queria que vocês abrissem lá em João 11, versículo 39. Amém? Todo mundo conhece, né, essa passagem? E ordenou, tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse, Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu, eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isto, gritou, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse, desenrole as faixas e deixem que ele vá. Muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha feito e creram nele. Mas algumas pessoas voltaram e contaram aos fariseus o que ele havia feito. Só para a gente fazer uma retomada, irmãos. O que aqui a história fala? 3 irmãos, certo? Marta, Maria, Lázaro. Todos tiveram o mesmo ensinamento, vamos colocar assim. Todos aprenderam Jesus. Conhecia Jesus.
Todas as vezes que Jesus estava ali em Betânia, estava na casa deles, eram hospedados ali, ele era hospedado ali. E aqui a gente pode ver que nenhum dos três é igual. Eu e você somos diferentes. Existem coisas que vai tocar mais você e para mim não vai fazer diferença nenhuma. Existem coisas que vai mexer com você e comigo não. Então, irmãos, quando Jesus ele chega ali, está chegando em Betânia, na verdade ele saiu e chegou logo a mensagem para ele que o amigo dele, Lázaro, estava doente. Jesus ele vai lá e ele espera ainda mais 2 dias, certo? 2 dias. E fala assim, não, essa doença não é para a morte. Ok, continua fazendo as coisas dele. Passado o tempo, o que ele faz? Quando ele está voltando para Betânia, Marta fica sabendo que Jesus está chegando. O que ela faz? Corre ao encontro de Jesus. E quando chega lá em Jesus, ela fala assim, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus ele fala assim, mas ela fala assim, mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. Ela conhecia Jesus? Conhecia, né? O seu irmão vai ressuscitar. Lá no versículo 23 está falando, o seu irmão vai ressuscitar. E ela fala assim, eu sei, nos últimos dias ele vai ressuscitar. E daí Jesus fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Marta, ok, aceitou, foi para casa e falou assim, Maria, Jesus mandou chamar você. E Maria, ela sai correndo. E quando ela encontra Jesus, o que ela faz? Se joga aos pés do Senhor. E ela fala a mesma coisa que Marta falou. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que dessa vez o Senhor ele não falou nada para Maria. Para Marta, ele conversou com Marta. Ele argumentou com ela. Falou assim, viu, o seu irmão vai ressuscitar. Não, Senhor, eu sei. Não, mas creia. Quem crê em mim, terá vida. Ainda que morra, vai ter vida. E quando Maria chega aos pés de Jesus e se prostra ali, naquele desespero, porque só quem perdeu alguém sabe como que é dolorido, só quem perdeu alguém sabe o quanto que é angustiante você correr para as pessoas e não ter resposta, porque não tem o que fazer. E ali era Jesus. E quando ela correu e ela falou ali, falou assim, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, ele não falou nada. Mas aquela adoração de Maria tocou no coração do Senhor. Foi algo tão incrível que mexeu no espírito de Jesus e ele olhou para o lado e ele falou assim, não tinha o que falar? Chorou. Chorou. De tão emocionado, comovido que ele estava. Então aqui, irmãos, a gente começa já, e eu quero falar dessas 2 primeiras pessoas. Marta e Maria. Quem que era Marta? Se a gente for ver, era uma mulher ansiosa, sempre no serviço, sempre procurando fazer coisa, sempre fazendo, e perdendo aquilo que ela deveria aproveitar. Sabe por quê, irmãos? Porque na nossa ansiedade a gente faz aquilo que não era para a gente fazer, que é para a gente esperar. E quantos de nós já passou por uma ansiedade ou tem passado? E realmente, quando o meu aluno não está errado, que quando a gente está ansioso, o que acontece? Dá um frio assim, não dá? Não parece que tem um negócio assim? Mão formiga, os pés formigam, a boca formiga, e você não sabe o que está acontecendo? E nessa ansiedade dela, o que ela fez? Correu para Jesus, e quando chegou em Jesus, o que ela fez? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela questiona. Marta é ansiosa, questiona, e o Senhor fala com ela, e ela continua teimando. Aí eu pergunto para você, eu acredito que com você não, mas você pode lembrar de alguém, tá?
Quantas vezes o Senhor já falou com você e você fica questionando Deus? Quantas vezes você já pressionou o Senhor e Ele já falou para você, mas você continua falando, questionando Ele, porque você acha que você sabe mais do que Ele? Ou de acordo com a tua situação, é você que está passando, né? Você sabe mais do que Ele. E o Senhor já falou para você o que é para você fazer e você tem batido o pé. Tem empacado. Conheceu alguém? Lembrou de alguém? Eu sou desse jeito. Infelizmente, não queria, mas eu sou. Marta cria em Jesus, mas era do tipo dela. Ela era ansiosa. E ela não conseguia, porque quando a gente está ansioso, a gente não consegue ouvir aquilo que Deus tem para nós. E o Senhor pode usar uma mula para falar. Se você não quiser entender, não adianta. E é da mesma forma que eu estou aqui hoje. Se você não quiser ouvir, não quiser entender aquilo que o Senhor está falando, de nada vai adiantar. Vai ser só mais uma palavra. Então, irmãos, Marta era desse jeito. Maria, onde que Maria estava? Na casa. Quietinha. Sofrendo. Calada. Mas na primeira oportunidade que ela teve, o que ela fez? Ela lançou toda a angústia dela, todo o sofrimento dela, no único lugar que a gente deve lançar. Ela falou a mesma coisa que Marta falou. Mas o coração dela estava diferente. Ela não estava questionando o Senhor. Ela estava apenas mostrando aquilo que ela estava sentindo. Então eu e você, nós devemos nos achegar ao Senhor e contar para Ele tudo aquilo que está nos afligindo, tudo aquilo que está causando dor em nós. Por mais que seja feio ou difícil, não tem nada que possa esconder do Senhor. Esse é o papel do adorador. E quando a gente vai ver na Bíblia, Maria, todas as vezes, ela estava nos pés do Senhor. Ela estava ouvindo, ela estava lavando os pés do Senhor, sempre com essa devoção, com essa adoração. Talvez por isso ela estava um pouquinho mais calma, porque o coração dela estava no lugar certo. Não nas coisas que a gente tem que fazer. Nós precisamos trabalhar? Precisamos. Mas o nosso coração precisa estar primeiro no Senhor. Porque se o teu coração não estiver no Senhor, a ansiedade vem, o desespero vem e você não sabe o que você vai fazer. E é nessas horas que entra o desejo, porque Satanás ele sabe como trabalhar, e entra na mente e fala assim, não, você não vai dar nada mesmo não? Ele não te escuta, ele não vai te responder. E daí é na onde acontecem todas as tragédias. Mas eu quero falar com vocês também, e todas as vezes que eu leio essa passagem, eu lembro do pastor Anderson, ali de Cianorte, no aniversário de 11 anos da igreja. Que palavra daquele homem. E ele falou sobre Lázaro. E quando o Senhor, ele vê ali o coração de Maria, viu o que ela estava sentindo, angústia, chorou, o que ele falou? Mostra para mim, na onde que ele está sepultado. E as pessoas mais que depressa, levaram ele lá. E quando ele chegou lá, o que o Senhor falou? Tirem a pedra. Tirou a pedra, Jesus agradeceu. Senhor, eu te agradeço. Cheira mal? Cheira mal. Mas eu te agradeço. E aqui eu lembrei de outras coisas da minha vida também, que aconteceu e que acontece ainda. E quando Marta, ela fala assim, Senhor, já fazem 4 dias. O Senhor, ele fala de novo para ela. Eu não já falei para você que se você crer, você vai ver o poder glorioso de Deus? Marta mais uma vez questionou o Senhor. E aqui, quando o Senhor chama Lázaro para fora, a gente consegue ver aqui que Lázaro foi o único que escutou Deus aquele dia.
Sabe por quê? Alguém arrisca dizer? Porque ele estava morto. E quando nós temos uma vida crucificada com Cristo, uma alma morta, o nosso espírito escuta aquilo que nosso Pai fala. Uma vida crucificada com Cristo. E aqui a gente vê que o morto, ele não questiona. O morto, ele não se ofende. E o morto não ofende. O morto, ele não procura ter razão em nada. Ele está morto. E a gente sabe que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o que nós precisamos fazer? Crucificar a nossa carne. E nós só podemos crucificar a nossa carne em Cristo. Você sabe qual é o nosso problema? A gente acha que a gente pode converter a carne. E a carne, ela precisa ser morta. Então, talvez você não esteja em nenhuma dessa situação, de Marta e Maria. Mas eu espero que hoje você possa crucificar a tua carne com Cristo na cruz e carregar aquilo que o Senhor tem. E sabe o que é mais interessante? Quando Jesus ele fala assim, tirem a pedra. Jesus ele não foi lá tirar a pedra. Tinha pessoas para ir lá tirar. Era ou não era? Eram os intercessores que estavam ali. E você só faz aquilo que você acredita que vai dar um resultado. Você ora pela pessoa, ora, e chega um determinado tempo que você para de orar. Porque você já não acredita mais que aquilo ali vai mudar. Mas quando nós cremos que vai ter resultado, nós continuamos a orar e a buscar. Até porque, irmãos, se o Senhor fosse olhar para a minha imundícia, para os meus pecados, olhar para os meus defeitos, para os seus defeitos, nós não estaríamos mais aqui. Mas o Senhor, Ele vê além, Ele vê o teu espírito, Ele vê aquilo que está lá dentro de você, aquilo que Ele formou, que Ele criou. Porque a nossa carne quer as coisas desse mundo, a nossa carne quer a luxúria, a nossa carne quer os desejos, a nossa alma quer. A nossa alma quer ter um ego massageado. É real. E eu vou falar para os irmãos. Eu vejo muito de Jesus no pastor. Sabe por quê, irmãos? Porque o pastor, ele não olha o seu defeito. Ele olha aquilo que está dentro de você, escondidinho. E que nem você sabe. O pastor, assim como Deus, como Jesus, acredita mais em você do que você mesmo. Por que eu falo isso? Há uns 5, 6 anos atrás, a pastora começou com esse ministério de intercessão. Então, quando ela começou, era ela, a Bruna Chopchan, vocês conhecem? Carol Ramos, do Anderson. Eu. E a gente foi para um seminário lá em Curitiba, Intercessão em Chamas, do Oswaldo Lobo. Ok, foi, beleza. Chegou aqui, na outra semana, ela falou assim, a gente vai ministrar na igreja. Eu falei assim, beleza, pode ir. Irmãos, a pastora não precisa de livro para ministrar sobre libertação, precisa? O que é isso? A Bruna, ela tem um negócio que é nato dela. Ela debuia tudo. A Carol, inteligentíssima, fala. E eu? Misericórdia. E para os irmãos daquele tempo, eu peço perdão, desculpa. Eu continuo pedindo perdão ainda. Por quê? O pastor falou assim, 2 domingos, cada lição. É que ele gosta, né, de ficar na lição, né? Uma lição, vários dias, né, pastor? 2 domingos. Eu falei,
Eu sei, né, irmãos, da minha capacidade. Aí foi os primeiros lá, ok. No meu dia, irmãos, deu 10 minutos, acabou. Eu não tinha mais o que fazer. Aí eu falei para ele, falei. O que ele podia ter feito? Parou aqui. Mas ele não olhou para os meus defeitos. Ele acreditou naquilo que está dentro de mim. E talvez o que falta para mim e para você é parar de olhar mais para os defeitos dos outros e olhar para aquilo que está dentro, que é o Espírito. Porque uma pessoa que trai, uma pessoa que rouba, uma pessoa que mata, é um reflexo daquilo que talvez ela está tentando explicar, está tentando e não consegue. Tem uns que é maldade mesmo, mas atrás daquilo lá ainda existe um espírito. E o inferno vai ser terrível demais, irmãos. E não é porque vai ter fogo, porque vai ter capeta lá. Porque aqui também tem. Mas vai ser porque aquele espírito que está dentro daquela pessoa não vai poder adorar aquele que tudo fez. E eu não sei vocês, por mais difícil que seja olhar para um pedófilo, e eu sou contra, tem que ser preso mesmo. Aí a velha carne começa a gritar, mata, né? Podia matar. Mas não, o Senhor conversou comigo, falou para mim, eu amo você, por que eu não vou amar ali? Porque, irmãos, uma carne, quando ela está morta, o espírito que está ali pode florescer. E pode ouvir aquilo que o Senhor tem falado. Então a gente precisa olhar menos para os defeitos. E olhar mais para aquilo que está dentro de cada um. Acreditar mais nas pessoas. Confiar mais, apostar mais, investir mais nas pessoas. Então, irmãos, quando eu vejo essa passagem, eu consigo entender agora, de outra forma, de um outro entendimento, que o que eu quero ser? Eu preciso ser morta. Eu preciso ser crucificada. Porque é igual o testemunho da Jéssica. O crente, ele é especialista em falar que está tudo bem. Porque é vergonhoso falar que não está indo bem. Porque é difícil, falar assim, nossa, mas não é a crente? Porque vai acontecer o que aconteceu aqui, ó, no versículo 46. Mas algumas pessoas voltaram e contaram aos fariseus o que ele havia feito. Vai ter pessoas para nos julgar sempre. Mas a minha carne, ela está crucificada e eu não vou me ofender por isso. Porque o que a pessoa faz diz respeito a ela e eu vou ter que orar por ela. Eu vou ter que orar por ela. Porque eu acredito que de lá pode sair, brilhar a luz que o Senhor tem colocado lá dentro. E voltando da Jéssica, eu vejo a Jéssica ali, ela falando, tá tudo bem, mas queria se matar. Irmãos, quantas vezes você não pensou em se matar? Talvez você não. E amém por isso. Mas quantas pessoas que estão na sua volta que já tentou o suicídio? E suicídio, irmãos, você tentar é um caminho sem volta. Porque é muito difícil uma pessoa que consegue sair. Essa semana passada, uma criança de 13 anos em Martinópolis se matou, enforcada. No meu convívio, uma criança de 13 anos tentou suicídio. Não conseguiu porque não foi uma corda. Mas você olha as fotos, você vê aquela marca que ficou aqui. E ficou com sequelas, né? E daí a família toda desestruturada. E o que eu estou fazendo, que eu não estou conseguindo ver aquilo que está acontecendo com o meu próximo? Eu tenho os meus problemas, todo mundo tem. Mas a partir do momento que eu crucifico a minha carne e a minha alma, minhas vontades com Cristo, eu consigo olhar a dor do outro também. E a gente consegue caminhar junto. Então, irmãos, eu quero finalizar.
E eu queria pedir para as intercessoras virem aqui na frente. Porque em nós não tem poder nenhum, irmãos. Em nós não tem poder nenhum. Mas no nome de Jesus ele tem. E eu quero falar para vocês, eu não sei o que é que você sente, o que você tem passado. Mas essas mulheres que estão aqui, são aquelas que vão rolar a pedra nessa noite. Por quê? Porque elas acreditam em cada um de vocês. Então hoje, quando vocês vierem aqui, se vocês quiserem ser crucificados, e que teu espírito venha fazer aquilo que é para fazer, que é adorar o Senhor, servir ao Senhor, você vem aqui na frente, porque hoje as ataduras vai sair. Hoje aquilo que está prendendo as tuas pernas, tem amarrado você, não tem deixado você caminhar, vai sair. Aquilo que tem prendido as tuas mãos, que não tem deixado você trabalhar, servir para o Senhor, vai ser desatado. E a tua mente vai ser transformada, porque você escolheu hoje ter essa mudança de pensamento. Então, se você crê, você pode vir aqui na frente. Amém?